Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios de Deus, reconheçamos que somos pecadores. Tenha compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade de São Pedro e de São Paulo, concedei à tua igreja que se mantenha sempre firme, fiel na doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Lê as intenções e vamos... Você não falou que tem as... Ler aí que você estava... Araújo e por todos os falecidos da família Serafim, pela alma de Antônio Nunes da Silva, pela alma de Elvira Andrade Dias, Raimundo Francisco Dias, Osmar Francisco Dias, Cleo Osvaldo Veronês, Marcos Nunes Vieira, José Buono e Raul Caracu. É isso, acho que é isso. Que nome estranho. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Obrigada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes enviou muitos desejos para perguntar. Mandou matar a espada de Tiago e João, filho de Santiago, do Mineiro. Eram dias, dois pássaros. Depois de receber Herodes colocou na prisão, guardando quatro soldados. O quarto soldado, Herodes tinha visão principal ao povo depois da festa. Enquanto Pedro não tinha visão, a igreja usava continuamente a Deus. Herodes estava para apresentar. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados presos com os convites. E os guardas fecharam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz luminosa. O anjo tocou o Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acordou e não sabia que era verdade o que estava acontecendo no meio, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam de novo e logo depois o anjo fechou. Então, Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo de Deus esperava. Palavra do Senhor. Na minha boca, porque a minha alma gloria-se no Senhor.
Escutem todos e fiquem alegres, felizes, os que são humilhados. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele me atendeu, Ele me libertou de toda e qualquer ansiedade. Voltai-vos para Ele, fiquem felizes, radiantes, que teu rosto brilhe, porque eu, pobre de Deus, clamou a Ele e Ele ouviu, e Ele me salvou de todas as angústias. Que o anjo do Senhor protege aqueles que o temem e defende de todos os perigos. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que encontra nele o seu refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha o testamento de Paulo. Cadê? Vai ler o testamento de Paulo? O testamento dele é o testamento de Paulo. Está na 2 Coríntios, 2 Timóteo. É o testamento de Paulo. É o testamento de Paulo agora. Faz aqui, baixo, melhor. Cristo Salvador vos dê sua força, que ela penetre na sua vida como esse óleo no teu peito. Amém. Cristo Cristo Salvador vos dê sua força, que ela penetre na sua vida como esse óleo no teu peito. Amém. Tá aqui. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum lá dos profetas. Jesus perguntou: mas e vocês? Quem dizem? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre essa pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Nos 3 evangelhos, tanto de Marcos, quanto de Mateus, quanto de Lucas, narram a resposta de Pedro para Jesus sobre o questionamento da sua identidade. Quem dizem os homens ser o Filho dos homens? Claro que Jesus tinha perfis diferentes para muitas pessoas que tiveram contato com ele. Mas nos 3 evangelhos, Jesus interroga, não é qualquer um, é os mais chegados, os mais próximos, os que convivem. Quem eu sou para vocês? A resposta de Pedro é diferente de todas as opiniões. Totalmente diferente. Porque Pedro identifica a identidade de Jesus não pelas coisas que Jesus faz. Milagreiro, o povo achava que Jesus era isso. Milagreiro, profeta, homem de Deus, é um defunto que voltou a viver, porque João Batista já estava morto faz tempo. O povo acha que eu sou João Batista, o povo acha que o João Batista baixou do Senhor. O povo acha essas coisas mesmo. O povo, quem não convive, quem não tem intimidade assim, com a fé, nem com Deus, nem com a igreja, é assim mesmo. Tem umas opiniões meio esquisitas. Mas Pedro não. Pedro não diz que Jesus é milagreiro, Pedro não diz que Jesus é o defunto que voltou, Pedro não diz que Jesus é profeta, Pedro não diz nada. Pedro anuncia a natureza de Jesus, a alma de Jesus. Não é somente o Filho de Deus, mas ele é o Messias, ele é o Cristo. Pedro demonstra que o grupo próximo não pensa igual aos outros, a maioria das pessoas, como os outros pensam. As outras pessoas, mesmo aquelas que foram beneficiadas no contato lá com Jesus, por Jesus, realmente não conseguem enxergar, não conseguem ver quem é Jesus. A resposta de Jesus, a resposta de Pedro ali naquela hora, instiga Jesus a falar coisas mais abertamente. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, que é o centro do Evangelho, é o miolo do Evangelho. O anúncio da morte, da ressurreição, a profissão de fé de Pedro, a vontade de Jesus de construir a igreja, de ser igreja, está no miolo do Evangelho de Mateus. Então a resposta de Pedro instiga Jesus a falar umas coisas mais abertamente. Ele fala sobre a sua morte, fala sobre a sua ressurreição. Mas o interessante é que depois de Pedro de dizer tanta coisa bonita, verdadeira da natureza, Pedro é o primeiro a chamar Jesus no canto e a repreender Jesus. Para de falar desse negócio de morrer, ninguém gosta disso, o povo não gosta disso. Sabe quanta gente vem atrás de nós, você vai estragar tudo, isso é um desmancha-prazer. Porque Pedro fala isso para Jesus, é um desmancha-prazer. Você está vendo o povo todo, olha que beleza, aquele povarelo todo, olha que bonito. E o senhor fica falando de cruz, fica falando disso, daquilo, isso estraga tudo. Ninguém quer saber dessas coisas. Ele quer saber da ilusão, ele quer saber da felicidade, ele quer saber de olhar só essas coisas. E Jesus trata Pedro com aspereza, né? Jesus trata Pedro, porque Pedro fala, não vamos deixar acontecer isso, de jeito nenhum.
E Jesus rejeita essa posição de Pedro e trata ele assim, como dá um coice nele, assim, daqueles bem dado mesmo. Porque Jesus dava coice também, né? É um coice bem dado nele. O interessante é que Mateus apresenta essa atitude áspera de Jesus logo após esse pronunciamento correto de Pedro sobre a identidade dele, a natureza dele, de Jesus. O fato é que essa declaração de Pedro parece que está fora de lugar. A impressão que dá é que está bem fora de lugar. Essa declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, etc., parece ser... Porque essa consciência só se poderia ter depois da ressurreição, antes não. Como é que vai adivinhar? Não é. Só pode ser depois da ressurreição. Então parece que essa declaração é algo da domingo de Páscoa e que foi colocado aqui no meio, nesse questionamento que Jesus faz. Porque é no domingo de Páscoa que, e talvez esse texto clássico de Mateus esteja aqui, todos os anos de Pedro, quando se celebra São Pedro, porque foi no domingo de Páscoa que o ressuscitado aparece para os 11 e ao mesmo tempo para Paulo. Porque a aparição de Jesus é simultânea, não é? Eu vou aqui primeiro, aí eu tenho que pegar o ônibus, pegar o metrô e ir até Damasco, aparecer. Não, é simultânea. Então, a aparição simultânea do ressuscitado a Pedro e ao grupo dele, ao grupo de Pedro e a Paulo no Damasco, traz essa capacidade de Jesus, o desejo de Jesus, de que a igreja possa crescer, que possa se expandir, que a igreja saia daquele grupinho e vá para o mundo todo. Que a igreja seja anunciada, mas que a igreja seja testemunhada também. Parece que isso que está por detrás dessa declaração, né? E desse texto de Mateus 16. Ele tira de um momento... a catequese, ele pode fazer isso. Então a escolha de duas pessoas tão diferentes e opostas revelam essa especial aparição. Os estudiosos, assim, não tem um grande estudioso francês, ele publicou um livro, acho que em 86, se eu não me engano, eu era estudante, era seminarista. E ele fala que não se sabe que hora, mas que de alguma forma o ressuscitado apareceu pessoalmente para Pedro e apareceu pessoalmente para Paulo. Que não foi bem assim uma coisa meio assim de soltar fogos, etc., né? Então esse agraciamento que ele fala é uma graça especial. Os dois receberam uma graça especial. Porque Paulo poderia alegar, Jesus apareceu para um grupinho, para 12, para 11, mas para mim foi sozinho para mim. Não, não é isso. Porque os dois se tornam gigantes da igreja. Um pescador, o outro erudito, conhecedor, estudioso, etc. Se tornam gigantes da igreja. Mas olha só que coisa. Ambos terão de fazer um caminho espiritual, cujo ponto de partida é o chamado de Jesus. Sabe por quê? Porque dizer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, não vale nada. É insuficiente para você ter fé. É uma declaração que em si mesma não quer dizer nada. Se você não fizer o caminho espiritual, não quer dizer nada. É uma declaração bonita, linda,
maravilhosa, mas insuficiente. Por isso, os dois terão de fazer esse caminho espiritual. Pedro, chamado pescando. Paulo, chamado no caminho de Damasco. Então, de fato, como narra o mesmo evangelista Mateus, tudo começou, na verdade, no dia em que Jesus, passando pelo mar da Galileia, chamou Pedro. E os outros, foi chamando os outros. E tudo começou quando Jesus, no caminho de Damasco, chamou Paulo. No caminho de Damasco, Jesus até se identifica. Porque Paulo diz: quem é você? Eu sou aquele que você persegue. É uma identificação. Mas a atitude dos dois, Pedro e Paulo, é muito semelhante. Pedro, narra os evangelhos, deixaram as redes imediatamente e seguiram Jesus. Pedro largou tudo para ir atrás de Jesus. Pedro tinha família, tinha mulher, não sabe se tem filho, se tinha filho, não existe narrativa histórica sobre isso. Provavelmente devia ter, certamente. Mas ele abandona tudo. Não é um abandono no sentido, larga a família para lá e não é isso. Porque ainda não existia um pensamento. Claro que ele teve que conviver naquela realidade ali, né? A família, da missão, do acompanhamento a Jesus. O Evangelho de Mateus sublinha isso, ele deixa as redes imediatamente. Pedro não disse a Jesus assim, quando foi chamado: eu vou pensar, vou ver depois, eu tenho coisa para fazer, isso não sei aquilo. Ele não ficou apresentando essas desculpas esfarrapadas que a gente costuma fazer, né? Que até hoje nós não aprendemos a ser gente direita. A gente sempre está apresentando uma desculpa esfarrapada. Sempre. Quando é algo que não atrai a gente, quando é algo que não tem aquela... Aí não vai. Não é. Vocês sabem disso, todos vocês sabem disso. Chama uma pessoa que não tem questão de vir na igreja, o que ela responde para você? Não posso, hoje tem jogo, hoje tem isso, hoje tem churrasco, hoje tem isso, hoje tem aquilo, hoje tem aquilo. A fé na listagem, está lá embaixo, no último lugar. Em primeiro lugar está outra coisa. Sabe lá Deus o que é, né? Então, Pedro não agiu assim. Ficou apresentando desculpa esfarrapada, essas coisas. Não, o Evangelho sobre ele na hora. Mas o que fez ele fazer isso? Ninguém sabe. Não sei. Ninguém sabe. Mas o caminho ele vai ter que fazer. Ele vai ter que se acompanhar Jesus, seguir Jesus, observar todas as coisas que vai acontecer. Ele vai sentir raiva, vai sentir vontade de prosseguir, vai sentir vontade de ir embora, vai sentir vontade de ficar. Ele vai sentir todo esse turbilhão de coisas, que é a realidade, que segundo Shakespeare a realidade é som e fúria. Tem som e fúria. Não é brincadeira. Me segue, tudo começa ali. Tanto para um quanto para outro. Tudo começa ali. Porque só declarar não é suficiente. Não é. Tanto não é suficiente que todo mundo sabe aqui que Jesus é Filho de Deus, que Jesus nasceu, que Jesus sofreu. Todo mundo sabe um monte de coisa sobre Jesus. Mas não... É só para saber, para seguir, para acompanhar, isso não, é só para... Então, só declarar não quer dizer nada. Só declarar não quer dizer nada. É preciso dar testemunho da fé. Então, e Pedro foi o mais
pressionado de todos. Pedro toda hora está tendo um problema ali com ele. Ele toda hora, ele proclama a fé, toda hora está tendo essa história de se ama de verdade mesmo, se não ama de verdade. É a mesma coisa de vocês todos, né? Ama mesmo? Será que ama de verdade mesmo? É sempre assim. Aquele texto de Mateus, de João 21, né? Pedro, você me ama. Esse Pedro, agapasma, né? Que em grego quer dizer de ágape. Pedro, você me ama. Esse amor não é sexual, é lógico. É o amor ágape, não é o amor erótico. Não é o amor erótico do homem, da mulher, ou de dois homens, ou duas mulheres, se eu ler o que é. Porque o Eros não tem sexo. O Eros. Deus Eros não tem sexo. Pode ser qualquer coisa. Mas aqui é outra coisa, é o ágape. Você me ama de verdade. Pedro, até o texto fala da tristeza dele. Puxa vida. Então Pedro parece que é o mais pressionado ali, o mais colocado à prova. Até quando vai durar esse amor, né? Pergunta Jesus, até quando vai durar esse amor? Vamos ver. Então Pedro e Paulo respondem essa pergunta fundamental da vida sobre Jesus. Quem é Jesus? A natureza de Jesus. Vivendo o caminho espiritual, o caminho, segmento de Jesus. Então a igreja, ela passa a ser uma igreja desejada por Jesus como meio de seguimento a Jesus. Não tem como você ter uma boa fé sem a igreja. Não adianta. Esse ateísmo moderno que tem hoje, né? Muito anunciado e proclamado. Eu tenho fé, eu rezo em casa. Não sei o quê. Isso não vale nada. Não vai, você pode ter a fé que você acha que você tem, entendeu? Muito linda, mas você pode ir para o inferno? Pode. Esse negócio aí, meu filho, cuidado. Eu sou uma pessoa, eu não acredito na igreja, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Isso é conversa de gente vagabunda. Isso é conversa de vagabundo. É conversa de gente que não ama Deus. Porque não tem outro jeito. Você gosta ou não gosta, sei lá, não tem outro jeito. Seguir Jesus na visão de Paulo, é você ter essa presença na igreja, na comunidade, na participação da comunidade. Então, crescer na fé como segmento. E uma igreja, evidentemente, desejada por Jesus, a igreja verdadeira, humilde, uma igreja que busca, está sempre pedindo, a igreja que está sempre tentando responder às inquietações das pessoas e a inquietação do mundo também. Temos que levar o evangelho para todo lugar. Sair da sacristia, sair dos templos, o evangelho tem para todo lugar. Essa é a questão. A igreja é o caminho para a fé. É em Cristo. Paulo diria que no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, a igreja e Jesus Cristo é a mesma coisa para ele. Ele fala, é a mesma coisa. Jesus ressuscitado e a igreja é a mesma coisa, diz ele, em Atos 9, 4. E Paulo sempre foi uma pessoa agradecida a Deus pela intervenção que ele provocou na vida dele. Fica imaginando, o que seria de Pedro sem o chamado? Não sei,
tristeza de vida, né? O que seria do Paulo ser chamado? Sabe lá, Deus. Mas Deus deu um destino para Pedro, Jesus deu um destino para Paulo, Jesus deu um destino para todos. Deu uma possibilidade de ser bom. Não um bonzinho qualquer, é ser bom. E Paulo sempre foi agradecido. Paulo, eu acho que, olha, não dá para dizer quem é mais, não sei. Paulo também sofreu pra caramba também, vocês sabem? Paulo foi cedo, ele, molequinho, foi pro o pai e a mãe levou ele pro templo, deixou ele lá. O Paulo conviveu, acho que isso às vezes aparece nos textos de Paulo, essa coisa da família dele, essa coisa da ausência do pai e da mãe, na idade dele, né, na juventude dele, na fase da puberdade dele, 6 anos de idade, botaram ele no templo e pagavam os estudos dele. A família pagava os estudos dele. A mãe ia uma vez por ano, o pai uma vez por ano, sabe lá Deus. Então o Paulo sofreu muito também, e acho que é interessante, por que ele abraça a missão assim? Por que ele tem ânimo para formar comunidade? Porque ele tem ânimo. É como se fosse a família dele, que ele não teve lá. Ele é meio ressentido, você percebe às vezes isso, né? Então, mas tudo isso faz parte do processo, do caminho espiritual. Então é difícil. Ambos foram muito provados na vida, muito assim testados, né? Na fé. Relatos que não estão na Bíblia, lógico, porque os dois morrem no mesmo dia, 29 de junho. E Pedro foi decretada a pena de morte dele, o Paulo também. Antioquia foi um lugar onde os conflitos aparecem, onde eles são presos também, são julgados, etc. E vão ser a pena executada em Roma. E há um relato de que os dois acabaram se encontrando, né, em Roma. E Paulo saúda Pedro no caminho da morte, porque Pedro é crucificado, de cabeça para baixo. Não quis ser crucificado do jeito de Jesus, pediu para ser crucificado de outro jeito. Aí botaram ele de cabeça para baixo. Diz que Paulo saudou Pedro, vá em paz. Você, o fundamento da igreja, pastor verdadeiro, o cordeiro verdadeiro. E Pedro também disse a mesma coisa para Paulo. Vá em paz também. Você é um pregador dos bons costumes, da fé, mediador, guia de salvação. E morrer no mesmo dia. No Colina Vaticana. Hoje é o Vaticano, lá é simbólico o Vaticano ser lá, não é porque é lá. E Paulo foi executado fora da cidade, na Basílica de São Paulo, extramuros, na Basílica, extramuros, fora dos muros. Ambos encontraram a Deus, ambos cumpriram sua missão, ambos são para nós exemplos iguais. Sofreram, aceitaram o martírio, ambos são fundamentos para nós.
respondem a Jesus, atender o pedido de Jesus de ser igreja. É os dois que atendem o pedido de Jesus, ser igreja, como a gente vê no texto de Mateus, onde Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. As imagens que Jesus apresenta, né? A igreja, a rocha, a pedra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te dou a chave. A chave você não dá para qualquer um, né? A chave da sua casa você não vai dar para qualquer um. Evidente, né? Claro. Ninguém dá a chave da sua casa para qualquer um. Primeiro que passar na rua, você fala: eu moro aqui, está aqui a chave de casa. Ninguém faz isso. Você só dá a chave para quem você confia, né? Quem é da sua esposa leva a chave da sua casa, lógico. Há pessoas que você confia. Darei a chave. E tudo que você desligar ou desligar será desligado no céu. Então essas três imagens, né? Que a gente não vai discutir isso, porque é muito sacrificoso para vocês não teriam paciência. Mas os dois, e por extensão depois os outros que vão vir, os 11 que sobraram, e os mais de 500 pessoas também que vão acompanhar Paulo, eles vão atender esse pedido de Jesus, ser o alicerce da igreja, ser a base, ser a coluna, ser a igreja desejada por Jesus. Uma igreja fiel aos ensinamentos, mas uma igreja aberta, tolerante, verdadeira, combativa, ao lado das pessoas que mais sofrem. Eu vou fazer aqui algumas perguntinhas básicas. Deixa eu achar aqui tá aqui. Vocês têm essa folhinha ali, mas vamos seguir então a folhinha, vai. Aqui é fogo, não muda uma coisinha. Não. Vamos fazer parte fácil, parte difícil. Todo mundo da igreja de pé, todo mundo da igreja de pé. Então aqui nós temos aqui a renovação das promessas do batismo, que é uma coisa fácil, né? Pode saber que o mal está aí, que a gente não pode cair nas armadilhas, etc. Isso é fácil. A outra parte é mais difícil, não sei se vocês serão capazes de ir na vida, mas embora eu não saiba, né? A gente confia, acredita, né? Confia, acredita. Um dia, quem não é capaz hoje vai ser capaz no futuro, né? Pais e padrinhos e igreja toda, desafiados todos os dias pelas forças do mal, vocês querem dizer não ao demônio e às suas armadilhas? Quero. Conscientes do egoísmo que está dentro de cada um de nós e que gera tantas formas de violência, vocês querem abandonar tudo o que nos impede de viver como irmãos? Quero. Tentados de tantas maneiras pelas ilusões do mundo, vocês querem deixar de lado tudo aquilo que nos desvia do caminho de Jesus Cristo? Vocês prometem diante de Deus e de seu Filho Jesus Cristo estar mais presente e a participar da igreja, da comunidade, e não abandonar a Igreja Católica Apostólica Romana? Prometo. Agora é que é a parte mais difícil, meu Deus, eu tenho que perguntar? Tem, né? Povo de Deus, vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos em paz? Creio. Creio ou não creio? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós, ressuscitou e está junto do Pai? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na comunidade da igreja, nos comunica o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição da carne e da vida eterna? Creio. Deus, que é fonte de amor, de verdade,
que nos enriquece a todos nós com a fé, enriquece também o coração dessas crianças que irão pelo dom de receber o dom de Deus, que é a fé, pelo batismo, assim como todos nós, famílias. Deus nos ama de uma maneira incomparável. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então agora para o batismo. Vamos lá. Todo mundo, que você sabe que é todo mundo, né? Depois vai um por vez aqui para dar. Vamos lá. Primeiro a dona Ana, depois a dona Lívia. Tá dormindo também a Lívia? Dormiu? Deixa eu ver. Acordou? Tá acordada? Tá acordada, graças a Deus. Espera um pouquinho, já chamo. Hã? Nada. Oh, meu Deus do céu, põe cá. Para, dá licença, dá licença. Vocês vão lá para trás, por favor? É todos, vem. Caramba, toda vez que tem batizado é eu que tenho que ficar falando. Que batismo é? Parece que vocês não querem, querem ver de longe, não? É até de perto. Você também fica mais... Não, você não aparece lá, né? Depois você apaga essas coisas que eu estou falando aqui, hein? Mania que vocês têm, parece que... Né? Muito bem, dona Ana, eu te batizo, Ana. Ela vai dar um chute aí, cuidado aí. Eu te batizo, Ana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem que tirar essas coisas da cabeça. Por que vocês põem essas coisas? Vocês sabem que no dia do batizado... Tira lá, faz favor. Tira essas coisas. É bonito, mas... É bonito, mas no dia do batizado... Né? Muito bem. Oi. Ai, não estou chegando. A vela. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. Amém. Olha lá, agora é a vela. Aqui, ó, como é que ela vai ver essa vela? Não interessa. Olha aqui, olha. Tá vendo? Essa é a sua, aquela é a minha. Aqui, ó. Digamos todos, Ana, receba a luz de Cristo. Ana, receba a luz de Cristo. Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-lo para louvor e glória de Deus nosso Pai. Amém. Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda isso, viu? Essa coragem. Vida. Olha aqui pro senhor. Para aprender a rezar. Mas não vai caber em você agora. Depois a sua mãe... Tá vendo? É assim, para colocar. A Madonna usa assim também. Os grandes artistas do mundo usam o terço também assim. Tá vendo? Você também pode usar também. Tá bom? A sua mãe vai ensinar você a rezar devagarzinho. Tem até um papelzinho que vai vir junto. Como rezar o terço. Não, eu sei, mas aqui, ó, é da sua mãe. Tá com ela lá, tá bom? Depois a sua mãe te dá, olha lá, tá com ela aqui, tá vendo? Tá bom? Pode apagar a vela. Vamos dar uma salva de palmas para Ana. Obrigado. Parabéns! Pode voltar lá. Coragem. Agora a Lívia. A menina azul. Venha. Não, Lívia significa azul. Lívia. Aqui vem a Lívia. Tanto faz quem fica, quem pega, quem não pega, criança, a mãe pode.
Lívia significa azul. Azulada significa. Vem aqui, ó. Lívia vem do latim, é azulada. Assim, olha lá, está no lugar certo. Olha o livrinho também é azul. Vem aqui. Você fica aqui no meio e eles ficam em volta. Eles vão ficar tudo em volta. Você fica no meio paradinho aqui. É, as duas. Tanto faz. Pode ficar 2, 3, todo mundo. E você pequenininha, como é que você vai aparecer? Ai, levanta ela aqui, ó, que ela não vai aparecer, coitada. Você tirou ela assim, acho, pra molhar. É melhor tirar por causa da... E vocês... Vai tudo lá atrás deles, lá. Jesus sacramentado. Vai lá. Ela é quem? Ela é? É lá do lado dela, daquele menino que vai batizar. Vamos? Não é pra ficar longe, não. Vocês tudo já foi batizado, meu Deus do céu? Você já foi também? Graças a Deus. Mas não é invertido. É melhor ao contrário, porque senão ela vai beber água. Tira o boné, é melhor. Vamos, deixa. Vamos lá. Lívia. Lívia, a azulada. Azula. Lívia, eu te batizo, Lívia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não virou ela aqui, né? Eu tive que ir lá. Ela é culpada. É ela que é culpada, não sou eu não. Tá bom. Ah lá. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo uma vida nova. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. Amém. Dá licença. Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-lo para louvor e glória de Deus, nosso Pai. Amém. É ela que é culpada. Chora para ela. Vai no ouvido dela e grita bastante. Porque ela não colocou você aqui assim. Entendeu? A vela. Você chega aqui perto. Olha aqui, olha. Olha a vela, que bonita. É sua. Quando vai rezar com a sua mãe vai ensinar você e os outros também aí a rezar. Escutou? Tem que acender a vela. A vela do batismo. Entendeu? Aí vai ter algum negocinho, a sua mãe vai ensinar para você. Uma coisa parecida com isso daqui, ó. Tá bom? Digamos todos. Lívia, receba a luz de Cristo. Lívia, receba a luz de Cristo. Pode, se quiser apagar, se você conseguir, apaga. Se não conseguir, também é a mesma coisa. Olha, cuidado com o cabelo dela. Cuidado com isso. Ó, aqui, ó. Eu, igualzinho, olha. Ai, pega, tá te vendo. Não sei aonde. Quer pegar? É daqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, esse lá. Aí vai ensinar você a rezar. É fácil, não é difícil. Devagarzinho você aprende. Ela também é sua, né? A outra. Ó, você vai ensinar a sua irmã também, hein? Não, eu vou dar pra sua mãe, depois ela dá pra você. Ela tem um. Você já tem o seu? Tem, o senhor deu. Eu sei. Mas bom, eu vou dar pra sua mãe. Aqui, você, ela... Não, eu tenho medo de ela botar na boca. Pode dar. Tem certeza? Olha lá, aqui, ó. Põe aqui, assim que a Madonna também usa no pescoço, todo mundo usa. Depois você tira então. Vamos dar uma salva de palmas pra Lívia. Obrigado. Vamos lá, vamos voltar. Essa aqui é a vela, né? Não me vai quebrar a vela. Obrigado, graças, merci. Olha lá.
Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos no teu altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos esse sacrifício divino. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje, liturgicamente, a festa de Pedro e de Paulo, os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro foi o primeiro a confessar a fé em Cristo e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o evangelho a todos os povos, e ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, a graça de Deus, para formar essa única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa da glória, recebem do povo de Deus, povo fiel, a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé eucarística para que o mundo todo seja salvo. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e te damos graças porque, de alguma forma, o Senhor nos admitiu, nos chamou para hoje estar na sua presença e aprender melhor a te servir nesse mundo, a partir desses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja, dispersa por toda a terra. Tornai a igreja perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Algacir e todas as pessoas que no mundo, na igreja ou fora da igreja, no mundo inteiro estão de verdade, mesmo de coração, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos os fiéis defuntos que partiram desse mundo.
admiti-os na luz da tua presença. Pedimos finalmente que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos e os mártires da igreja de ontem e de hoje, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Essa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. A comunhão do teu corpo e do teu sangue, Jesus Cristo, não seja juízo e condenação, mas seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Debaixo, essa cena aqui antigamente era aquela cena que se botava um pano branco em cima da. Mas o significado é o mesmo. Nós todos fomos escolhidos por Deus para caminhar debaixo da proteção e da misericórdia de Deus. É isso que significa isso no batismo. Caminhar debaixo da misericórdia de Deus. Tem que lembrar sempre disso, viu? E os ortodoxos na Rússia, a Europa Oriental normalmente, né? O batismo deles é muito mais bonito que o nosso, lógico. E eles têm um momento no batismo deles que se coroa a criança. Para simbolizar o quê? Simbolizar isso, a escolha de Deus. Deus escolhe a gente pessoalmente, né? Para caminhar na fé. Por isso a coroa significa isso. Por isso que Mãe de Deus sem coroa, nós colocamos aquela nele, né? Ainda bem que Deus tirou depois e botou outra, né? Porque nós somos ruins, né? Nós somos ruins. Por isso que ficou lá, na iconografia católica cristã, fizeram questão de manter aquela coroa de espinho na cabeça dele, né? Porque nós somos assim, né? Ainda bem que Deus tirou e botou uma bonitinha, né? Depois. Cadê a Ana? Ana, olha lá a dona Ana. Você quer pôr? Mas não precisa pôr na cabeça dela não, é só segurar aí em cima assim, tá? Que pode machucar. Ela tá. Aqui, ó. Ana. Olha, moço. Tia. Oi, tia. Cadê o João? Ah, tá lá. Pronto? Você foi escolhida. Todos nós fomos também, mas você também. Tá certo? Tomara que você tenha uma família joia, que tenha fé, gente que ó. Amém. Mas se não tiver, também não tem problema, você caminha. Viu? Você caminha e depois você vai crescer, e eles vão ficar velhos, viu? Não esquece disso. Se eles não te ensinar certas coisas, depois quando você crescer, ó, você chega, pum! Viu? E é fácil fazer. Agora vamos aqui, vocês, venham. Olívia, olha aqui. Olha, ué, dormiu? Tá com sono. Ih, Jesus, dando o maior exemplo que você está dando para. Fica aí, pode ficar, venha. Abre aí pra eles. Abre aí, ajuda aí. É que o braço deles tá... Eles são grandão, vai lá. Ah, tem um monte de grandão e tem um monte de grandão. Nada, vai tudo a mesma coisa, vamos lá. Eu vou arrumar uma cabana fixa. Ele quer que depois você vá na mãe dele que não consegue vir até aqui andando. Vou, vamos lá. Entra aqui, entra debaixo. Entra debaixo aqui, todo mundo tem que entrar aqui debaixo. Você, como é que você vai aparecer, rapaz? Vem aqui na frente, você. Cadê a outra? Cadê a outra menina que eu vi pequenininha? Tá aí no Ué? colo, tá no colo. Ah, tá lá no colo. Você também fica aqui do lado aqui. E, tá aqui. Fica aqui, como é que você vai aparecer? Não é? Olha aqui, ó, Lívia. Opa, olha aqui. Bonito, né? Olha aqui, ó. Deus põe na cabeça da gente. Olha lá. Olha, moço, lá, olha lá. Vai, moço, rápido antes que ela... Tá vendo? Tirou? Eu fiquei com a cara na mão dela não, né? Atrapalhou muito. Deixa eu ver, dá licença que eu vou ver porque eles não falam pra gente, depois aparece assim, ó. Cadê? Deixa eu olhar aqui. A mãe não Claro que eu fiquei com a cara na mão dela. Bom, aumenta esse negócio aí. fechou, pai. Triste, é triste, é triste. Pera aí. Isso. Deixa eu ver. Não. Como é que eu vou fazer? Vai. Vou ficar com a mão. Olha lá. Agora vai, hein? Tirou? Tirei. Ela também. Olha lá, olha lá. Ele também, olha lá. Você também, olha lá. O padrinho aqui também, olha lá o padrinho também, olha lá. Tá vendo? Parece um rei mesmo, ele tem cara de rei.
Só falta aquelas coisas assim, aquelas. Hã? Também é madrinha. Ela é madrinha também, tá aqui. Aqui, ó, dá uma madrinha também, tá vendo? Infelizmente não tem outro jeito. Pronto, olha aí, todo mundo. Ele também tem cara de rei. Precisa coroar quem tem cara de rei? Aí, ó. Você também é bonitinha. Você já foi batizada? Já. Ai, graças a Deus. Então, vamos lá. Aí, ó. Olha aqui, ó. Combinou. Isso aqui com o seu olho. As crianças vão ficar com ciúmes aqui. Padre, ela quer. Ai, Jesus sacramentado! Assim não dá. Vamos lá, todo mundo. Então, ai, Jesus. Que guerra, hein? E você também, vai. Ai, sabe por que eu fui colocar isso? Foi inventar, padre. Eu não inventei nada. Existe a coroa, mas não é visível. Essa daqui já usou uma vez, mas ela quer usar. Ah, não, já é a segunda vez já, hein? Olha lá, hein? Tá lembrando? Ela tem foto com a coroa? Tem? Bonitona, menina, bonitona. É a mãe dele, que ele Já vou, que você quer o quê que eu falo? Leva, vem aqui que tem a... Onde ela tá? Cadê? Onde é que tá sua mãe? Leva lá, vamos lá. Cadê? Não, seu João. Leva lá. Ela não pode andar, vir até aqui. A mãe dele não pode vir até aqui, que tem pra onde andar. Então nós vamos lá. Peraí, tá aqui. Cadê? Bota aí. Entra também vocês aí embaixo. Aproveita que não é sempre que acontece isso, hein? Aproveita que é sempre que acontece isso. Cadê a mãe? Daqui. E por que tá em cima dele? É em cima dela que tem que botar, né? Eles é que tem que vir aqui. Que conversa que tá privilegiando, né? Aqui, ó. Olha lá. Cadê? Ninguém vai tirar foto? A mãe, a avó. Pelo amor de Deus, ninguém vai tirar foto da avó. Você tá pagando tudo isso, não tá gravando não, né? Graças a Deus. Vamos chamar. Não é possível que você está gravando isso que eu estou falando. Lógico, é a avó, se não fosse ela, não tinha ninguém. Você é mais importante, na verdade. É verdade, sim, não estou brincando, não. Não é verdade? Não é a senhora, cadê? Não tinha nada disso aqui. Não é? Viu? A sua avó, bonitona. Viu? Você também. Né? E você também é muito bonito. Já é batizada ela só pela cara, já estou vendo. É, batizada já, lógico. Tem que ser, né? Tem que ser. Você também, lógico também. Todos foram batizados, graças a Deus. Daqui a pouco faz a primeira comunhão, hein? Catequese. Amém, amém. Você, quem sabe, né? Se eu estiver vivo daqui até lá, né? A gente vai fazer a primeira comunhão. É o que é? Ela vai no La Salle. Ah, La Salle não ensina nada de catequese, não. Mas tem lá. Mas tem uma catequese meia boca, né? Meia boca. Não, mas para a idade dela tá bom. Tô falando catequese de 6, 7, 8 anos, né? Ela é meia boca, sempre. E catequese de escola religiosa é sempre meia boca. Sério, padre? Sempre. Achei que o padre Não é mais como era antigamente, não era como antigamente. Antigamente era diferente. Hoje em dia é uma empresa de ensino. É verdade que eu estou falando para você. Não Mas ainda é melhor do que as outras. Ah, sim, lógico, é melhor, mas não é assim, né? Como é, né? Tem que ser. Passa um filminho de Jesus lá e diz que está ensinando alguma coisa, não quer dizer nada, né? Passar filminho de Jesus na escola e falar que está ensinando, não quer dizer nada. Vocês sabem, o óbolo de São Pedro, que se chama óbolo de São Pedro, é uma tradição da igreja iniciada por Pedro. Pedro é que começou esse negócio de juntar todo mundo dar um dinheiro para ajudar os mais pobres das grandes cidades. E Paulo também já tinha esse hábito, Paulo tinha esse hábito também, fazer essa ajuda de todo mundo
para ajudar os mais pobres das comunidades, né? Paulo, quando no fim da vida, coitado, sofreu muito. Paulo, no fim da vida, ele fala isso na carta aos Gálatas também, na Timóteo, 2 Timóteo, sobretudo. Ele fala do abandono que ele sofreu, é lógico que ele sofreu abandono, muito abandono, foi abandonado. E quando Paulo estava na pior mesmo, ele pediu ajuda, lógico que tem que pedir ajuda para as pessoas. A única comunidade que ajudou ele foi Filipenses. A comunidade mais ferrada que tinha, que só tinha pobre mesmo. A igreja de Roma já tinha pessoas mais estabelecidas, tudo. Esses não ajudaram. Foi a comunidade de Filipenses. Então, é importante a gente perceber isso, né? Quem pode ajudar, não ajuda. E quem às vezes não tem condição de ajudar, é o que mais ajuda. Então, todo mundo tem que ajudar. Essa é a verdade, essa é a tradição, né? Ensinada por Pedro. Chama isso óbolo de São Pedro, chama. Esmola, é a esmola. Óbolo de São Pedro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo. Bom domingo para todo mundo. Boa jornada para todo mundo. Ânimo, tenha fé, sejam corajosos, viu? Na fé, viu? Faça favor.